Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós já chegamos na lição de número 2, onde nós vamos tratar a lição que trata com o tema O Nascimento de um Líder Profético em Israel. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20 ao 28, onde nós vamos estudar sobre o ambiente familiar de Samuel, esclarecer quem foi Samuel, como ele foi fruto desta oração de Ana e também a dedicação de Samuel. Então, amados irmãos, de acordo com os 3 tópicos, nós vamos ver o nosso comentário de hoje. Queridos, nosso comentário: o nascimento e o desenvolvimento e o chamado de Samuel, conhecido como filho de Efraim, um herdeiro das melhores qualidades de sua geração. Por quê? Porque faltava profeta. Os profetas atrás, nós conhecemos só o Moisés. Então, os profetas deixaram de existir até o Samuel, que é considerado o profeta do ministério profético, o primeiro depois do Moisés. E assim, Ana sabia muito bem da falta da palavra de Deus no meio do povo. Então, Deus, ele conduz o povo a priori por meio da sua palavra. A parte civil, a parte política está em segundo lugar. Porque está escrito: bem-aventurado é a nação que tem Deus como Senhor. E Ana sabia muito bem que era necessário de um profeta. E não tinha uma mulher sequer para entregar um menino para Deus usar na sua casa. Então, Ana, ela agora se dispõe, no meio daquilo que ela não tinha, do seu ventre, que não produzia, ela entrega a Deus o seu tudo. E Deus trata-se de cumprir uma promessa grandiosa, levando ao nascimento do seu filho, Samuel, através de Eucana. Aqui nós observamos que Samuel foi um menino de muitas qualidades, em toda a sua geração. A sua mãe estava disposta a entregar o verdadeiro Deus, o seu ventre, a sua madre. Seria uma oferta do seu tudo, já que ela não tinha filhos. No meio, quando ela não tinha nada. O que nós observamos é que Ana teve uma decisão, e foi a melhor decisão da sua vida, que todos nós devemos aprender com Ana: oração. Devemos orar, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ela creu no poder do voto. O voto hoje ainda vale. O voto hoje ainda Deus escuta. Deus sabe que há um poder no voto. A gente viu nos tempos passados como Jonas também fez um voto a Deus. O próprio Jesus, ele fez um voto a Deus. E assim a gente percebe que Ana não foi diferente com aqueles que serviam a Deus. Nós temos que aprender a valorizar o voto na casa de Deus. A Bíblia diz que Ana é um tipo, e o primeiro tipo, daqueles que oram a Deus em espírito. Porque ninguém compreende a oração de espírito ou no espírito. As pessoas pensam que estão louca, ou doida, ou nécia, mas é Deus quem entende toda a súplica do Espírito. Seria realmente um envolvimento da parte íntima de Ana, onde estaria envolvido os sentimentos que saíam da sua alma e também saía do seu espírito. Eram elementos que Ana deixou bem distinto.
Ela diz o seguinte: a minha alma, o meu espírito, ela distingue os dois elementos principais do corpo humano. Aqui nós temos uma tricotomia, onde a própria Ana explica na sua boca a alma e o espírito. Então, Ana teve uma bênção sacerdotal na hora da sua oração. Isto foi o fim da sua tristeza, quando Samuel realmente compreendeu o sofrimento de Ana. O ventre foi abençoado e ela está pronta para o milagre de Deus. O seu nome será Samuel. O seu nome vai marcar a grandeza de Deus. Glória a Deus. Samuel será consagrado a Deus. E a gente percebe, meus queridos amados irmãos, que nesta consagração que Samuel será entregue totalmente a Deus, Samuel não pode mais ficar em casa. A santificação é uma maneira de se pagar algo, levando uma oferta, aí o filho ficaria em casa. Então, quando o Eucana subia à casa de Deus em Siló, no tabernáculo, entregando uma oferta, seria para a santificação dos seus filhos. Os seus filhos, neste particular, na entrega de uma oferta e na santificação dos filhos, os filhos ficariam em casa. Mas com Samuel era diferente, porque envolvia uma consagração. E toda consagração não faz parte mais de mim, é de Deus, é da casa de Deus. Se eu consagro um carro, um bem a Deus, eu não posso mais ficar comigo. Eu tenho que deixar na disposição de Deus, onde está a casa de Deus. E Ana sabia muito bem disso, que este voto desta consagração, levando o seu filho, serviria somente para uso do Senhor. Eucana era um marido muito compreendente. Ele assumiu com Ana este voto. Era um marido frutífero e compreensível. A oferta apresentada por Eucana tinha um poder extraordinário. Por quê? Porque ele apresentou futuramente a criança para estar no templo. E a oferta estava prefigurada no Cristo, que hoje está vivo eternamente, para sempre. Amém. Toda a oferta do Antigo Testamento era uma figura do nosso Cristo. E a gente percebe que, vejamos aqui, Cristo prefigurado na oferta do pai de Samuel, Eucana e Ana. Foi oferecido trigo, foi oferecido vinho. Isto também mostra uma participação na comunhão da ceia do Senhor, sendo Jesus o corpo e ele entregando o sangue, o vinho. Participamos nós dessa comunhão. Quando também entregou Samuel na casa de Deus, foi entregue também junto com Samuel um bezerro. Glória a Deus. Então, este bezerro aqui será morto e o menino será entregue nas mãos de Eli. Então, enquanto o bezerro está vivo, o menino está aqui, Mas quando o bezerro morre, o menino é entregue na casa de Deus, mostrando o seguinte, que Cristo é a nossa substituição. Glória a Deus, nós não somos mais de nós mesmos. Cristo substituiu-nos na cruz do Calvário e nos elevou a Deus. Amém? Aqui nós observamos, meus amados irmãos, que nesta apresentação do bezerro, tipo da nossa substituição em Cristo, que morreu em nosso lugar. Isso é muito forte, esta figura, esta tipologia. As duas mulheres que Eucana, que a gente vê a Penina, Penina e a Ana. Quando a gente trata dos significados do nome, o significado, graça e joia. Quem foi a vencedora? A graça. A graça não poderia perder para a riqueza. A riqueza deste mundo não pode comprar uma alma.
mas a graça compra pelo poder do sangue. Então, Ana significa graça. Ela não teve filhos, a sua madre estava privada de filhos, mas a Penina, ela tinha muitos filhos, era muito rica. Então, a família, ela subia para Siló. Isto da sua cidade, percorria um caminho indo até Siló, onde era um lugar de descanso. A palavra Siló significa lugar de descanso. Essa família iam adorar a Deus, onde estavam os sacerdotes e o sumo sacerdote, sendo Eli o principal dos sacerdotes e os seus filhos os sacerdotes. Aqui nós compreendemos, meus irmãos, que havia uma invasão no santuário por parte dos falsos obreiros daquele tempo, que eram os filhos de Eli. Diferente totalmente de Elcana, que era um homem fiel, dedicado, compreensível e frutífero. Havia uma rivalidade nesta família, e esta rivalidade estava no coração de Penina. E era um motivo todas as vezes quando iam sacrificar a Deus, quando iam adorar a Deus, quando iam ofertar, era um motivo da provocação. Por quê? Porque sempre Elcana estava disposto à compreensão de Ana quanto à oferta. Glória a Deus. Só bastava ir à casa de Deus. Acontecia uma rivalidade da parte de Penina para com Ana. E Ana chorava, Ana se entristecia, Ana se angustiava, principalmente pela falta de um filho. Ela era estéril. Elcana disse: não chore, meu amor. Não sou eu melhor do que 10 filhos? A decisão de orar e o poder do pranto com o voto, Ana dedicaria ao Senhor, seu Deus. A consagração, ela foi antecipada. Por quê? Porque o milagre haveria de acontecer. A certeza no coração de Ana estava cada dia mais próximo do milagre. Onde nós observamos que ela entregou, consagrando já antes de acontecer, o que o ventre precisava de frutificar. Ela entrega o ventre a Deus e assim o ventre fica disponível para Deus. Ela consagra o seu ventre. Deus já toma posse e espera-se um momento para cumprir o milagre na sua vida. Era o tudo, ou a entrega deste tudo, quando Ana ainda não tinha nada. Ela entregou tudo a Deus. No versículo 11 diz o seguinte, que Ana fez o voto, e Samuel foi nazireu, por nascimento. Assim como nós temos o Sansão, também temos o João Batista, e por último, Jesus, que não foi por nascimento, mas foi por voto. Jesus fez o voto no último dia da ceia. Ele disse, não beberei mais do fruto da vide. E Jesus deixou seu cabelo crescer, porque agora era um voto de uma consagração, de um nazireado perante Deus. Nenhuma navalha passará por sua cabeça. Não poderia tocar em vinho e nem produto da vide, nem em vinagre. Por isso que o diabo tentou Jesus lá na crucificação, colocando vinagre para Jesus beber. E Jesus já com voto, pode ter certeza, quando você fizer um voto a Deus, o diabo entrará nessa história para tentar você quebrar o voto. Ele tentará você para que você quebre o voto de nazireado por voto. A perseverança daquela mulher, orando em todo o tempo no Espírito. Veja, hoje, não somos uma igreja que precisamos estar fervorosa no Espírito e devemos orar em todo o tempo, mostrando nesta primeira atitude do povo de Deus na vida de Ana. Então, Ana com o coração falava a Deus. A boca ficava trêmula, ela se movia, se mexia. E Eli percebeu que
tinha alguma coisa estranha. Eli percebeu que a voz que soava não dava para um entendimento. Ele pensou, deve estar embriagada. Será que ela está embriagada? E até quando isto vai? Eu preciso saber. E ela disse, não, Senhor meu, eu não estou embriagada. Aí ela diz, o meu espírito está pesaroso e a minha alma está sendo derramada. Aqui temos dois elementos, o espírito e a alma de Ana na adoração a Deus, juntamente com o corpo que lacrimejava nos seus olhos. Os motivos da oração que foi apresentado a Eli era o seu grande sofrimento. Eli abençoa com a bênção sacerdotal e o fim da sua tristeza chegou. Agora, depois da bênção sacerdotal, vá em paz, que o Deus te dê graça e dê o que te pediste. Ana seguiu caminhando a Ramá e voltou a comer e a alegrar-se novamente. O ventre estava abençoado para o milagre. Eucana conheceu a Ana e o Senhor lembrou dela. Esse texto é muito forte, meus irmãos. E o Senhor lembrou dela. José e o Senhor era com ele. Todas as pessoas que estão na direção de Deus, Deus é com ele. Faça o que aconteceu, Deus está nas circunstâncias adversas, porque Deus se lembrará dele. Eucana era o marido que assume o voto de sua mulher, como sendo o seu próprio voto. Subiu à casa do Senhor em oferecer sacrifício anual e pagar o voto. E Ana fica com o menino até o desmame. Samuel estava sendo preparado já com a sua mãe na alimentação, no aleitamento materno, durante o período necessário, onde o próprio Samuel seria imunizado com aleitamento materno. Todos os filhos que são imunizados, que têm um cuidado especial da sua mãe, que sua mãe não ama seu próprio corpo, porque hoje muitas mães vão comprar latas de leite porque elas cultuam o seu próprio corpo, a beleza do seu próprio corpo, e assim ela não alimenta os seus filhos em detrimento da beleza do seu corpo. Mas Ana, ela sabia muito bem que a necessidade da nutrição, do acompanhamento do leite materno fazia com que o Samuel fosse imunizado e seria um homem próspero na casa de Deus desde o seu nascimento. Então, o leite materno seria a imunização desse filho para a sua prosperidade. O menino será eternizado dentro da casa de Deus, porque agora pertence a Deus. Eucana era um esposo frutífero, compreensível, e disse a Ana: cumpra-se as tuas palavras. E a oferta do menino entregou em Siló, na casa de Deus, no tabernáculo, aonde apresentaram-se 3 bezerros e um éfa de flor de farinha, 22 litros de trigo e um odre de vinho. Jesus está na oferta. Se Jesus não tiver na nossa oferta, não vale o sacrifício. Jesus é a nossa oferta. Louvado seja Deus. Queridos amados irmãos, temos Cristo como o pão e o vinho, e como aquele bezerro que foi imolado, prefigurando a morte de Jesus no Calvário. O bezerro substituto morre, e o menino é entregue ali, tipo de Jesus que morre em nosso lugar. Ana é um tipo da igreja, Penina é um tipo das nações. Então, mais uma tipologia. Penina, tipo das nações. Ana, tipo da igreja. Depois nós vamos ver no próprio livro de Samuel,
Deus aborrecendo esse lado aqui, porque estava maltratando este aqui. Vamos ver? Versículo 10, capítulo 2 de 1 Samuel. O Senhor Jeová destruirá os que contendem contra ti. Quem é que estava contendendo? Penina, contendendo contra Ana. O Senhor Jeová destruirá, tipo das nações, os que contendem contra ti, tipo da igreja. Isso é forte, irmãos. Só esse pedacinho aqui é um valor extraordinário para a sua aula aí no domingo, mostrando essas duas tipologias, de Penina e de Ana, das nações e da igreja, e que Jesus vai destruir as nações que não ficarem do lado da igreja, porque elas contendem contra Deus, assim como Saulo perseguiu a igreja, perseguindo os crentes em Cristo Jesus. O que nós observamos é que Ana era estéril, e que aquela que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Versículo 5. Os filhos de Eli são tipos de obreiros falsos, mau caráter, que têm o sacerdócio sem disciplina. Aí nós temos o seguinte, depois que Ana tem o Samuel, Deus o abençoará de tal maneira que quando Eucana novamente conhece Ana, Deus gera, mais na frente, 3 homens e 2 mulheres. Então, quando nós entregamos aquilo que é o tudo nosso para Deus, quando nós não temos nada, Deus, ele substitui esta entrega por 5. A substituição de Samuel será por 5. 3 homens e 2 mulheres. Quando nós entregamos um para Deus, Deus nos dá 5. No caso, 3 homens e 2 mulheres para ser filho de Ana. Os pecados dos filhos de Eli, que trata de impureza sexual, abuso de poder e fama ministerial. Exemplo de transgressões de blasfema contra o Espírito Santo. Deus disse que não teria perdão e que eles morreriam naquele dia. Então, os filhos de Eli eram apóstatas e todo apóstata está miseravelmente condenado ao inferno. O juízo de Deus é a morte. E quando a sentença do juiz da terra não é expedida, no caso de Eli, o juiz dos juízes intervém. Deus não deixará impune a igreja que tu passa a mão, que tu não diz nada, que os filhos fazem o que quer. Deus vai intervir, porque ele não é apenas um líder. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai intervir na história de pecados que existe nas congregações. Deus, ele resolveu matar os filhos de Eli sem nenhum perdão. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. Era um tipo de pecado contra o Espírito de Deus. E a gente vê, meus irmãos, é uma situação triste isto. Como é que nós podemos ver obreiros no altar? Falsos. Como é que vamos tirar dali? Se eles são os manda-chuva, os donos da cocada preta, eles que são os sumos sacerdotes e os sacerdotes, quem é que vai tirar eles dali? Deus tira. É Deus que coloca e que tira. O Cântico de Ana está no capítulo 2, aonde nós aprendemos esta lição. É Deus que faz viver e descer a sepultura. Este Cântico de Ana mostra o juiz do juiz atuando na história da família de Eli e de seus filhos. Eli era um pai sem disciplina.
e os filhos profanos. O juízo de Deus vai consumir. Há um juízo na casa do juiz. Deus julgará Samuel, ou seja, Eli. O juiz julgará o juiz. O Senhor mata e também dá vida. Faz descer a sepultura e também faz subir. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. No capítulo 2, versículo 12 de Samuel, os filhos de Eli eram homens perversos, não conhecera o Senhor Jeová. 1 Samuel 2 e 18. Samuel já estava com éfode, com a estola, era de linho. Ele ministrava a Deus. Veja aqui o sacerdote. Como é que a gente vai ver um texto desse? Que Samuel com éfode, uma estola de linho, e ministrava a Deus em 1 Samuel 2 e 18. E eu vou dizer que ele não era sacerdote? Eu vou riscar essa parte da Bíblia. Isto mostra que Deus já tem o substituto. A bênção de Eli sobre o casal. Orava, o Senhor lhe dê semente. Então Deus lembrou e lhe deu mais 5 filhos. 3 filhos e 2 filhas. Era o substituto daquele que Ana havia oferecido a Deus. Eli, já muito velho, sabia que seus filhos deitavam com mulheres no lugar santo. E que eles profanaram o lugar santo. E eles serviam essas mulheres no tabernáculo. E ali eram os encontros com essas garotas de programa, com os filhos profanos de Eli. Então, o juiz da terra receberá um juízo do juiz do céu. Glória a Deus. O menino vai crescer em graça, filho da graça de Ana, para com Deus e para com os homens, enquanto os filhos de Eli serão desonrados, porque desonraram a Deus em cima do altar. Eli vai honrar os seus filhos mais do que a Deus, por isso que o juízo começa dentro da casa de Deus, em primeiro lugar. Deus vai julgar o mundo, antes de julgar o mundo, ele vai julgar a igreja. Glória a Deus. Esse julgamento é para tirar o joio, para que o trigo seja levado. A fraqueza do ancião Eli era a disciplina dos seus filhos. O juízo de Deus vai consumir esses novos obreiros, começando com os filhos de Eli. Há um juízo terrível sobre Ofni e Finéia. Morreram no mesmo dia. Está pensando que não tem juiz nessa casa, não? O Eli está pensando que só porque não julga os seus próprios filhos vai ficar assim? Temos um juiz que é juiz dos juízes, que julga a toda hora. 1 Samuel 2:35. Eu levantarei para mim, olha a profecia, um sacerdócio fiel, diz o Senhor, segundo o meu coração, no tempo do ungido. Uma projeção profética do sacerdócio de Davi, de Cristo. E no tempo de Davi estaria quem? Zadok, que é prefigurado nesse sacerdócio fiel. Nós estamos apenas começando e nós vamos ter mais aulas. Assista conosco a aula extra que está sendo enviado por link, certo? Para o seu Zap. Então, comunique-se conosco. 85-991 28 12 60. Glória a Deus. Nós enviamos as suas aulas, as 13 aulas da revista, aulas que não são ministradas no YouTube, e nós vamos passar para o seu Zap. Só basta fazer uma doação de qualquer valor, já é abençoado com 13 aulas extras do mesmo assunto. Nós vamos fazer esta nova aula desta mesma lição e você vai receber a lição 1, que já está gravada, e a lição 2, e já vai sendo enviada as lições que a gente vai gravando. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula de número 3, se Deus quiser.
Deus abençoe a todos. Amém?